Olá, alunos do oitavo ano, o professor José Renato aqui com vocês, com a nossa aula de resolução de problemas matemáticos, que também é o nosso reforço em matemática. Vamos estar trabalhando nesse período aí de quarentena com a nossa apostila do Estado do Rio, elaborada pela SEDUC já há um tempo. São atividades autorreguladas, já feitas assim com o mais básico possível para você ter uma fácil leitura e interpretação. Coisinhas básicas para a gente não ficar parado, porque o conhecimento tem que avançar. Então, nesse caderno de aprendizagem que vai estar disponível na plataforma para vocês, poder fazer o download, imprimir ou só usar no celular, como preferir. Tem um conteúdo do primeiro bimestre. Temos duas habilidades aqui básicas, que é resolver problemas com números reais e compreender as propriedades dos triângulos, né? A parte matemática, aritmética e geométrica. Muito bem. Tem uma apresentação no início da apostila, vocês façam a leitura para entender um pouco mais sobre o material, tá bem? Está dentro do currículo que o Estado tem que estar trabalhando. E o índice com três aulas, né? Aula 1, números reais, aula 2, comparação dos números reais e a comparação e operações, né, com esses números. E a aula 3, propriedades dos triângulos, é a parte de geometria. Então a gente vai estar trabalhando todo esse tópico aqui, né? Cada aula vai ser a cada semana a gente vai estar trabalhando uma dessas aulas, tá bem? Então, a primeira semana a gente, ou no caso, hoje, vamos estudar a aula 1 e vocês farão a atividade 1. Na próxima semana, vamos estudar a aula 2, atividade 2. Depois, a aula 3, atividade 3. E tem aqui umas atividades avaliativas para entender e testar os conhecimentos. Então, vamos lá. Na aula 1, números reais e operações. Então, veja bem. Conjunto dos números reais. Eu já expliquei isso em sala de aula, mas vamos retomar aqui novamente. Os números reais são todos os números que nós conhecemos. Fração, número com vírgula, número negativo, número positivo, os números que têm infinitas casas decimais não periódicas, chamados irracionais. Então, reais são todos. Existe aquela representação que não seria real. O que, por exemplo, não seria real? Vou fazer aqui um exemplo para vocês de um número que não seria real. Uma simples representação como, por exemplo, 3 dividido por zero. Muito bem. Aqui deu um probleminha aqui, eu vou só refazer para vocês. 3 dividido por zero. Bom, isso aqui não é real, porque não existe divisão por zero. Então, uma representação numérica como essa, dizemos que não pertence ao conjunto de números reais. Simbolicamente, escrevemos assim, ó, o não pertence é um mais achatadinho, cortado no meio. Tipo para a plaquinha de proibido estacionar, né? Não pertence, tá bom? Ao conjunto dos números reais. O símbolo dos números reais é um R é, com a barra dupla, né? Especial. Isso aqui é o números reais. Então isso aqui não pertence. Ah, mas se fosse o contrário, zero dividido por 3. Bom, isso aqui já pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Divisão por 3, zero dividido por qualquer número vai dar zero mesmo. O resultado, se existe, é zero. Tá bem? Outro detalhe, raiz quadrada de menos 4. Isso aqui não é real. Não existe um número que multiplicado por si mesmo dá 4 negativo. Tá? Pode vai dar 4 positivo, mas negativo não dá. Então isso aqui dizemos também que não pertence ao conjunto dos números reais. Tem gente que se confunde um pouco. Fala assim, mas tem, o menos 2. Menos 2 não pode ser a raiz quadrada de menos 4. Porque se você pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, isso vai dar 4 positivo. Porque menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que pegar menos 2 e multiplicar por menos 2. O que acontece na multiplicação? 2 vezes 2 é 4, até aí tudo bem. Porém, menos com menos vira mais. Então não tem como extrair raiz quadrada de número negativo, tá? Se fosse uma raiz cúbica, até poderia, ó. A raiz cúbica de menos 8. Aí sim o resultado pode dizer que é menos 2. Por quê? Se você pegar o menos 2 e elevar ao cubo, ele vai dar menos 8. Veja bem, é você pegar menos 2 vezes
menos 2 vezes menos 2. Muito bem. 2 vezes 2 vezes 2, novamente aqui, esse 2 3 vezes, dá 8. Menos com menos é mais. E mais com menos fica menos. Então, deu o valor que está aqui na raiz. Ou seja, toda vez que o índice for ímpar, a raiz negativa vai existir. Mas quando o índice aqui for par, não vai existir, porque raiz quadrada significa que tem um 2, embora não apareça, né, existe um 2 aqui. É um índice par. Então, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e por aí vai. Não pode ter um radicando negativo, porque isso aí não seria real. Então, por isso nós temos a necessidade de distinguir os conjuntos numéricos, saber o que é real, o que não é real, porque se aparece uma situação como essa daqui, você não tem que dar resultado, só se dizer que não pertence aos reais, acabou. Nesse caso, a divisão por zero é a mesma coisa. Se aparece um exercício com esse cálculo, é só dizer que não pertence aos números reais, não é real. Bem, esse é o objetivo. Voltando então aqui, a nossa apostila tem uma simbologia muito interessante, né? Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Nós temos os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, os primeiros que a gente estudou, os números inteiros, e os propriamente ditos inteiros, que abrange todos os que são naturais, mais os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, são números inteiros. E um conjunto um pouco maior que esse, que são dos números racionais. Racional são todos naturais, os inteiros, mais aquelas frações, dízimos periódicas, números decimais finitos, são tudo números racionais. Qualquer número que pode virar uma fração é racional, melhor dizendo. Aí você pergunta, mas número fração? Como o número natural vira fração? Vira fração sim. Vou fazer um arquivo novo aqui para vocês verem. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 8. Como é que fica isso aqui em forma de fração? É só você colocar o 1 como denominador lá, está em forma de fração. O 1 não altera o valor dele, então por isso a gente pode fazer isso. Porque 8 sobre 1 continua sendo 8. Então qualquer número inteiro pode ser escrito em fração, desde que você coloque 1 como denominador, não vai alterar nada. Então, os números naturais, números inteiros, podem ser escritos em forma de fração, dessa maneira. Então, por isso também são considerados números racionais. Agora, um número decimal, como é que vai virar uma fração? Por exemplo, eu tenho 2,5. Isso aqui vira fração. É só você escrever como 25 sobre 10. Se você divide 25 por 10, volta a 2,5. Ah, mas se eu escrevo 3,84, como é que isso vai virar fração? Você vai escrever 384 sobre 100. Aí observe aqui. Olha que coisa interessante. Aqui eu escrevi sobre 100 e sobre 10. O numerador são constituídos dos mesmos algarismos. Então o que acontece? O número decimal finito tem uma regrinha muito simples para virar fração. É você, se tem uma casa decimal, então vai ficar esse número mesmo sobre 10. Se tem duas casas decimais, fica ele mesmo sobre 100. Você retira a vírgula, porque para cada casa aqui que perdeu a parte decimal, você acrescentou um zero no denominador. Então, da mesma forma, se eu tiver 3,456, por exemplo, 456, vai ficar 3.456 sobre 1.000, porque tinham três casas decimais, três zerinhos. Uma regrinha muito fácil aí. A gente fez a conversão da forma decimal para a forma de fração. E tem as dízimas periódicas, por exemplo, a dízima 0,555. Isso aqui em forma de fração vai virar 5 nonos. A dízima 0,333, por aí vai. Em forma de fração vai ficar 1/3. E tem umas regrinhas básicas para fazer dízima virar fração, que eu vou explicar em outro vídeo para vocês. Tá bem? Voltando aqui ao arquivo. Então está aqui uma definição, um diagrama muito bem explicadinho. Tem até aqui alguns exemplos de alguns números que pertenceriam a cada conjunto. E aqui os números irracionais. Tá aqui que não tem nada a ver com os racionais, são totalmente opostos. Está ali a raiz quadrada de 2. Está o número π, que são números que têm infinitas casas decimais não periódicas. Se você pega uma calculadora e faz a conta, né, desse número, vamos colocar assim,
calc, você transforma ele em número decimal, o que acontece? Ele vai ter infinitas casas decimais não periódicas. E isso faz ele se tornar irracional, não tem periodicidade. Queria abrir para vocês aqui uma calculadora, mas houve um probleminha aqui. Mas vai abrir. Se o número tem infinitas casas decimais não periódicas, então ele é um número irracional. Então veja bem, vou clicar aqui no 2 e no símbolo da raiz. Olha só quantos dígitos tem aqui. Isso aqui não acaba, é infinito. Não apareceu mais porque o visor aqui está pequeno. Quanto mais... Aqui só vou conseguir aumentar o zoom. Mas quanto mais espaço tiver aqui no visor, aqui, mais algarismos vão aparecer. São números irracionais, números que não têm raiz exata. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. O número 10. Se você tentar tirar, se colocar assim, raiz de 10. Raiz de 10 também é valor irracional, não tem resultado errado. Exato. Se eu faço 16, se raiz é 16, dá 4. Aí isso aqui já deu um valor racional. Tá bem? Então, de forma geral, número irracional tem infinitas casas decimais não periódicas. Tem um número π também. Vou abrir a calculadora científica para mostrar para vocês o número π. Está aqui o símbolo dele. O número π é esse daqui. Também tem infinitas casas decimais não periódicas. Aqui está 3,14, mas é o que a gente fala arredondado. Mas tem muito mais dígito do que a gente está vendo aqui. Então ele também é chamado número irracional. Ele foi encontrado entre a razão do comprimento de um círculo e seu diâmetro. Daí que vem o número π. A gente vai ver isso em geometria também, ou dentro da aritmética também, quando chegar especificamente esses números, esses tipos de números. Então, essa é a ideia inicial. Eu vou fechar esse vídeo aqui, depois fazer um outro, começando a explicar os exemplos que vêm a seguir. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.